Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje, vamos debater os conceitos e pressupostos da educação integral. Vamos falar também sobre as propostas de políticas educacionais desenvolvidas em várias regiões do país e discutir o que aponta a legislação sobre o tema. São nossas convidadas a diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, Jaqueline Moll, a coordenadora do Programa de Educação do Unicef, Maria Salete Silva, e a coordenadora do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos, Tempos, Espaços e Educação Integral da Unirio, Lígia Marta Coelho. Em meados do século XX, o educador Anísio Teixeira foi um dos pioneiros da proposta de escolas de tempo integral no Brasil. O conceito de educação integral amplia essa ideia e propõe uma articulação da escola com outros setores da sociedade. Inaugurado em 1950, o projeto de Anísio Teixeira ficou conhecido como Escola Parque da Bahia. Até hoje é referência, especialmente pelo compromisso de preparar o aluno para a vida numa sociedade marcada por constantes mudanças. Mais tarde, nos anos 80, Darcy Ribeiro criou o conceito dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Projetados por Oscar Niemeyer, os centros também tinham o objetivo de aumentar a jornada escolar e oferecer atividades relacionadas ao lazer, à promoção da saúde e à cultura para toda a comunidade. No entanto, a experiência dos CIEPs, aos poucos, se distanciou da proposta inicial. Definir a educação integral hoje não é algo fácil, porque na verdade a gente não tem um único conceito, né, que defina a educação integral. Nós podemos pensar na lógica de uma educação que protege, né? Que educa, que protege, que é compromisso de todos. Que tem as obrigações do governo, do poder público, mas que ela vai ser exercida na sua completude com a parceria de toda a sociedade. Ao falar de educação integral, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 sinaliza para o aumento progressivo da jornada escolar. Um objetivo que, para ser alcançado, requer mudanças importantes na escola. O que seria um programa de educação integral? É um programa que parte para além da escola, ou seja, para a vida, né? Que é dirigido para a vida. Então, que conteúdos, né? São os conteúdos da vida, é aquilo que importa para ser pessoa, né? Humana, ou seja, são conteúdos de direito, né? Direitos humanos, arte, esporte, lazer, cultura, tudo que é da vida. Articular um projeto de educação integral que requer o envolvimento da comunidade, dos governos e dos diversos setores da sociedade civil é papel da escola. Como é que ela vai articular um projeto que seja voltado para a educação integral? Na medida em que a gente conseguir, então, romper muros da escola e poder dialogar com a comunidade. O modo de se pensar a educação integral também está relacionado a um outro conceito, de comunidades de aprendizagem. Então não ficam só, de um lado, os adultos colocados nesse papel de quem ensina, mas também os alunos conseguem se dimensionar dentro dessa perspectiva, na medida em que eles se relacionam com o conhecimento de uma outra forma. Então, as experiências que têm significado, que são voltadas para a vida, né, para poder olhar a sua cidade e poder usufruir daquilo que é oferecido pela cidade, mas também construir, propor, intervir, também essas relações são de ensino. Durante essa semana, aqui no Salto, você vai conhecer experiências de escolas e outras instituições que já desenvolvem programas de educação integral. E quem já trabalha nessa perspectiva sabe dos desafios. E esse hoje ainda é o maior desafio. Fazer com que o tutor integral realmente seja integrado às disciplinas de currículo formal. E das contribuições que a educação integral pode trazer para o processo de ensino-aprendizagem. Pessoalmente, sim, eu vejo que as crianças, eles são muito mais autônomos, né? Eles progridem em questão de escrita, porque tem muito trabalho na coordenação motora deles, tem essa questão da disciplina, de outros conhecimentos que eles trazem para a sala de aula, que eles dividem com esses colegas deles, né? Eu acho que ganhamos todos. Ganha a vida lá, né? Porque se contamina também com algo que é, vamos dizer assim, sistematizado, pensado, que é pelo pessoal da escola, né? Que vem aqui, que trabalha, que trabalha o conhecimento com esses alunos, que tem uma visão, né, de educação, e ganha a escola quando consegue se contaminar com essa força do que acontece do lado de fora.
começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui em nosso estúdio. Bom, Jaqueline, a gente viu aí no vídeo a Suzana falar das diversas concepções, que há diversas concepções de educação integral, mas hoje a gente está se propondo aqui a discutir esse conceito. O que se quer dizer, então, hoje, quando se fala em educação integral? Bem, boa noite, é uma alegria estar aqui. O conceito é um conceito complexo e é um conceito variado, né? Eu acho que não dá para perder a referência de que nós não podemos pretender educação integral como alguma coisa homogênea no país inteiro. Sempre os arranjos educativos de cada localidade, de cada região, vão permitir elementos diferenciados. Quer dizer, no centro disso está a perspectiva de uma formação o mais inteira possível, né? O Paulo Freire falava na inteireza humana. Essa inteireza humana que está, enfim, tem que estar no campo das artes, dos saberes clássicos, dos esportes, na inclusão digital, nas novas mídias, na comunicação. Quer dizer, essa possibilidade de uma amplitude de experiências é que tem que estar presente na perspectiva da educação integral. É interessante partir do Anísio Teixeira porque o grande desafio desse país é a continuidade, não só na educação integral, mas no conjunto das suas políticas, né? Penso, o que seria desse país se lá o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, tivesse tido as consequências que desejavam os pioneiros da Educação Nova, né? Então, o Anísio faz uma experiência nos anos 50, importante na Bahia, depois vai se configurar ali em Brasília, né, na capital, nova capital federal, vai aparecer em outras políticas, se menciona o CIEPs, em cada lugar do país, mas isso não tem continuidade e não tem a amplitude que essa política exige. Então, pensar a educação integral hoje, da perspectiva das políticas, posta toda a necessidade do debate epistemológico, pedagógico, que já está em curso no país, significa ter muito compromisso com a continuidade dessa ideia. E não há dúvida de que o grande ancoradouro para pensar a educação integral hoje é o Fundeb, né? O Fundo, enfim, de Financiamento da Educação Básica traz de forma completamente nova na história brasileira, na história da educação brasileira, o financiamento diferenciado per capita para a educação integral. Então, o gestor público que implementa a política de educação integral, e esse debate estamos fazendo, inclusive com o Conselho Nacional de Educação, desde o Ministério, com as universidades, ele vai ter recursos para isso, recursos novos para isso. Específicos. Exatamente, e isso pode fazer bastante diferença. Então, nós sabemos que é um conceito amplo, é um conceito que exige muitos atores no debate e é um conceito que exige consequência histórica, né? Não dá para começar com uma coisa pontual e focal, tem que pensar no conjunto das escolas do país. Salete, para você a mesma questão, o que se quer dizer hoje quando se pensa em educação integral? A gente no Unicef vincula o conceito de educação integral àquilo que é a razão de ser do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que são os direitos da criança. E a gente entende que para garantir o direito à educação de qualidade da criança, a educação necessariamente tem que ser integral. E partindo desse mesmo conceito de inteiro, não dá para você considerar que a criança tenha um pequeno, uma parte do direito de aprender e que ela não seja vista a vida dela, a relação com a comunidade, com a família, com o conhecimento que ela traz da história do povo dela ou do território onde ela está, desvinculado do saber escolar. Então, quando a gente fala de educação integral, a gente está falando de educação que é inteira, que é íntegra, que tem um conceito de integralidade, de articulação, é ter essa noção a mais ampla possível de que a educação não se dá apenas naquele tempo, naquelas horas que a criança está sentada dentro de uma sala de aula. E isso para a gente é uma condição básica para a garantia do direito de aprender, que é o direito que a gente compreende que é o resultado de uma educação de qualidade. Lígia, para você a mesma questão, o que se quer dizer hoje quando se fala em educação integral aqui no Brasil? Boa noite a todos. Eu acho que tanto a Salete quanto a Jaqueline já falaram muito bem a respeito, né? No vídeo, a Suzana deixou claro que nós não temos um conceito de educação integral, há conceitos, e eu diria conceitos, concepções práticas de educação integral. A gente vê isso, por exemplo, viu isso, historicamente falando, em Anísio Teixeira, com a experiência das escolas da Escola Parque, das escolas classe. A gente viu isso nos CIEPs, no estado do Rio de Janeiro, isso para
nos reportarmos as 2 experiências mais significativas de educação integral no país. E o que seria, assim, se a gente quisesse conceituar de uma maneira assim, mais unilateral, o que é difícil? É uma formação completa, como a Jaqueline já colocou, é a inteireza do ser humano, é verificá-lo em todas as suas dimensões. E, nesse sentido, essa educação integral, ela pode acontecer ao longo da vida. Pode não, ela deve e acontece ao longo da vida. Mas, para mim, é básico dizer que existe um espaço privilegiado para que ela aconteça. Esse espaço é a escola. No nosso caso, a escola pública. Então, eu acho que a gente não pode deixar, não pode perder de vista. A educação integral acontece ao longo da vida do ser humano, ela perpetua essa inteireza, todas essas dimensões do ser humano, aspectos cognitivos, afetivos, físicos, mas existe um espaço privilegiado dentro da sociedade, desde a modernidade, que é a escola. E aí, Jaqueline, pensando em desafios, quais são os principais desafios para que a educação integral se torne uma realidade aqui no Brasil? A gente vai mostrar ao longo da semana, como a própria reportagem já mostrou, o professor, várias experiências de escolas e de outras instituições que já trabalham na perspectiva da educação integral. Mas ainda são experiências pontuais, não são experiências que estão difundidas em todo o país de forma geral. É por isso que a gente está discutindo, é esse nosso desejo, claro. Mas quais são os desafios para que isso se torne realidade? Bem, eu mencionei o Fundeb, né, porque a questão do financiamento é uma questão de fundo, mas não há dúvida de que nós estamos construindo o debate. Apesar da Nilce Teixeira, apesar dos quase 80 anos do manifesto, há uma descontinuidade, inclusive, no debate. A educação integral agora começa a entrar na agenda pública, né, de estados e municípios, e essa articulação ela está muito ligada a construção de uma visão sistêmica de educação que o PDE traça, o Plano de Desenvolvimento da Educação, né, lançado pelo governo Lula no ano passado, e que vai fazer vai construir uma proposta de educação que atinge todos os níveis e modalidades, nas diferentes esferas administrativas, pensando os grandes desafios que nós temos. Quer dizer, não se trata de fazer o discurso mais moderno do mundo, mas se trata de pensar qual é a educação que praticamos hoje, né, no cotidiano das nossas escolas, que dificuldades temos, para onde vamos, a partir de que experiências, né? Então, o desafio de colocar na agenda pública do país, eu diria que é um desafio importante, né? De dar densidade para esse conceito. O que é que a gente fala com educação integral? Porque nós estamos muito convencidos de que se pode fazer educação integral, não no tempo integral. Eu posso ter 4 horas e uma proposta muito, claro, que 4 horas é pouco, e a Celeste dizia bem, o tempo de escola nunca vai ser suficiente para tudo isso, mas eu posso também ter tempo integral sem ter educação integral, repetindo, fazendo mais do mesmo, fazendo mais daquela escola que não agrada as crianças, que adoece os professores, etc, etc. Então, há o grande desafio do debate. O que é isso? E seguramente acompanha esse desafio a ampliação, né, da visão sobre o que seja o processo educativo. Na modernidade, então, se constrói a ideia de que a educação vai ser só na escola. Não há dúvida de que a escola tem a centralidade, de que a escola é um bem inalienável para as classes populares, de que só agora a gente está conseguindo, de fato, universalizar o acesso, mas a escola sozinha não consegue cumprir toda a tarefa educativa que está posta nas suas costas. Sem o diálogo com a família, sem o diálogo com as outras organizações da sociedade, sem o diálogo entre as diferentes esferas de governo, entre as diferentes políticas, falarei depois do Mais Educação e da intersetorialidade que está posta ali, não há como dar conta dessa inteireza. Nem do ponto de vista do espaço, mesmo que nós tivéssemos no país escolas parque, como previu, né, o Anísio, e que ali já fez a referência, não temos. Então, tampouco temos nas nossas cidades aquele espaço, aqueles vãos, aqueles vazios que tínhamos nos anos 50 e 60. Né? Todos sabem da densidade, sobretudo das regiões metropolitanas. Mas é preciso mais do que a escola. A escola centraliza. Esse é o desafio. O grande desafio é o desafio do debate sobre a educação integral. E aí, Salete, eu te pergunto, a gente quando vai para a rua, por exemplo, com um microfone e uma câmera, se for entrevistar as pessoas que estão passando, em televisão a gente chama isso de povo fala, muita gente vai dizer que o principal para o Brasil hoje é a educação. No entanto, a Jaqueline aponta que esse debate sobre a educação integral, por exemplo,
tem aí algumas décadas de atraso. A sociedade discute pouco a educação, na sua opinião? E por quê? Como é que você enxerga essa questão? Nós estamos vendo, eu acho que isso é patente para qualquer pessoa, que a educação hoje cada vez mais ocupa um espaço grande no debate sobre políticas públicas e, no nosso caso do Unicef, sobre os direitos que crianças e adolescentes têm. Muitas vezes se coloca sobre a educação a responsabilidade que ela não tem nem condição de assumir, né? Porque todo problema que hoje você tem no país, fala, não, esse problema da gente é a educação. Não é dizer que a educação por si seja capaz de resolver os problemas, mas nós todos temos a clareza de que sem uma educação de qualidade nós não teremos garantidos os direitos da população brasileira, dos cidadãos, particularmente de crianças e adolescentes. Então, o que a gente considera como desafio, e eu acho que isso que é o difícil de compreender, é sair daquele estágio em que nós queríamos que todos estivessem na escola, então sair do acesso à escola e discutir o papel da escola na educação da criança. E na educação integral eu acho que o grande lema, o grande provérbio que nos guia é um provérbio africano que todo mundo conhece, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Esse conceito de que a educação não é responsabilidade só da família, ou só da escola, ou só de uma atividade que a criança faça depois da escola, mas que cada minuto de vida da criança é um tempo educativo. Então, o grande desafio é articular os espaços, os tempos e as possibilidades educativas que a vida da criança oferece para que esse direito dela de aprender o mundo, de aprender a estar no mundo, possa ser garantido. E aí, Lígia, esse papel de articulação cabe, nessa perspectiva que estamos discutindo, cabe à escola. Como é que você vê que a escola pode se preparar para vir exercer esse papel? Eu já estava pensando nisso aqui. A Nete estava falando, já estava escrevendo aqui, né? Exatamente, a escola, e eu já viram aqui que eu sou a defensora da centralidade da escola, ela tem um papel muito importante, porque cada vez mais na sociedade contemporânea, ela assume funções que ela não tinha há décadas, há anos atrás, né? Então, agora, como ela pode fazer isso? Eu calculo que uma questão muito importante é o seu projeto político-pedagógico. Então, ele tem que ser realmente o centro. Se a escola se convencer, e eu acho que ela já está convencida disso, né? De que a educação integral é o caminho para que a gente realmente tenha um desenvolvimento diferente e uma cidadania mais participante a partir das nossas crianças, eu acho que o papel do projeto político-pedagógico é imprescindível. E, evidentemente, aí você tem que envolver toda a comunidade escolar e a comunidade que está fora da escola, desde que dentro da escola, a partir dos seus gestores. Ok. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, apoia projetos voltados para a educação integral e comunitária. Para discutir esses conceitos e registrar experiências bem-sucedidas, o Unicef produziu o vídeo O Direito de Aprender, Educação Integral e Comunitária. E agora, o Salto mostra um trecho para você. Era uma vez uma cidade, onde existia uma comunidade que possuía uma escola. Mas os muros dessa escola eram fechados a essa comunidade. De repente, caíram-se os muros e não se sabia mais onde terminava a escola, onde começava a comunidade. E a cidade passou a ser uma grande aventura do conhecimento. Essa estratégia da educação integral pode encontrar vários caminhos. O governo federal, no momento, tem trabalhado com o programa Mais Educação. Esse programa compreende que a escola deve ser o centro de gravidade das práticas pedagógicas, mas também de práticas culturais, esportivas, artísticas, práticas de sociabilidade, de tal maneira que a vivência que a escola oferece à criança transcende a vivência estritamente curricular, transcende a vivência do conhecimento e da informação, para tornar-se uma vivência de formação, uma vivência de valores. Educação integral é fruto de articulação entre tempos, espaços e conteúdos de aprendizagem. O aprendiz, assim como tantas outras instituições e indivíduos, acredita que a educação integral é um objetivo nacional, porque atende uma série de requisitos para alguém desenvolver a cidadania. E quanto mais pobre uma comunidade, mais demanda de educação integral ela tem,
quando a gente fala de educação integral, não é só tempo integral, é também atendimento integral, que você trabalha com cultura, com saúde, com lazer, assim por diante. Mas a gente começou trabalhando com a ideia da precariedade. Porque falar em educação em tempo integral como ideal é muito fácil. Agora, como é que você faz nas escolas que não tem lugar, nas escolas que não... E geralmente é o que acontece, ou que não tem dinheiro. Quando a gente associa iniciativas comunitárias, políticas públicas com foco no território e na perspectiva de garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes, a gente cria um processo educativo muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais efetivo, e comunidades que deixam de ser comunidades conectadas somente por uma questão de território e de espaço, passam a se conectar pela corresponsabilidade pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio destino. O hospital fala com a escola fala com o centro de saúde, o centro de saúde fala com o teatro, com o cinema, com o professor aposentado de química, um beco vira uma sala de aula que fala com o museu fala com a biblioteca fala com a escola técnica que vai formar pessoas para trabalhar nos bares, os bares falam com a escola que quer formar mão de obra, então você vai criando, na verdade é um grande ramal, você vai criando grandes nós que criam grandes ramais de comunicação. Eu acho bastante legal, assim, porque você vai se envolvendo com outras coisas. Aí você vai querer praticar não aqui na escola, mas também fora da escola. Trazer uma vida melhor para as pessoas, né? Bom, Jaqueline, a gente abriu o vídeo mostrando o secretário falando um pouquinho sobre o Mais Educação, que é um programa do governo federal. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o Mais Educação e também falasse das outras estratégias que o governo federal está desenvolvendo, implementando, para vencer esses desafios que a gente discutiu no primeiro bloco. Certo, então. O Mais Educação, como bem disse o secretário André Lázaro, é a estratégia do governo federal para a implementação das políticas de educação integral, para a indução, inclusive, né? É uma das metas do PDE. Eu gosto de contextualizar porque isso não vem solto, né? Pensar em educação integral nesse momento quer dizer muito, né? Um tempo em que está se fazendo uma forte mobilidade social, os dados do IPEA da semana passada mostraram isso, em que, enfim, a perspectiva de trabalho, renda, cidadania. Então, a educação integral não vem sozinha como uma panaceia, vem num contexto, né, de construção de direitos. Então, que estratégia é essa que é o Mais Educação? Nós vamos começar, nesse ano agora, a partir do mês de setembro, em 1.500 escolas brasileiras. Escolas das capitais e grandes cidades, cidades de regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes, em escolas de baixo IDEB. O IDEB é um índice, é um indicador, né, do desenvolvimento da educação básica, que há crítica sobre ele, mas ele é uma boa fotografia do que a escola está conseguindo ensinar de fato para as crianças, o que as crianças estão conseguindo aprender. Então nós estamos começando em 1.500 escolas e nós oferecemos 7 grandes macrocampos de atividades. O acompanhamento pedagógico, porque não queremos falar de reforço escolar, se fosse bom não precisava reforçar. Né? Exatamente. O meio ambiente, com várias atividades, esporte e lazer, direitos humanos e cidadania, cultura e artes, inclusão digital e, por fim, saúde, alimentação e prevenção. Cada um desses macrocampos traz uma grande possibilidade de atividades, né? Uma variedade de atividades. Por exemplo, lá no esporte e lazer, recreação, voleibol, basquete, judô, xadrez tradicional, xadrez virtual, capoeira e várias outras coisas. Cultura e artes, leitura, banda fanfarra, coral, canto coral, hip hop, teatro, dança, escultura, desenho, rádio, jornal. E as escolas fizeram escolhas. Então nós vamos ter quase 200 mil crianças e adolescentes, começando já em setembro, atividades que ampliam a jornada escolar, mas que fazem toda uma relação com outros setores. Nós propusemos esses grandes macrocampos, mas no diálogo com os vários ministérios. O Mais Educação foi instituído pela Portaria 17, de 24 de abril do ano passado, e ele é uma articulação entre os vários ministérios do governo federal. Começa na relação com o desenvolvimento social e combate à fome, né? E aí vem esportes, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia, a própria presidência da República com escolas irmãs e pró-jovem, porque qual era a constatação? Fragmentação. As crianças tinham sim algumas atividades no outro turno, mas atividades do tal turno inverso ou do tal contraturno que diálogo nenhum, comentávamos aqui antes com a Salete, diálogo nenhum tinha com a sala de aula. Então o risco é o menino vira um super jogador de vôlei ou de futebol e segue analfabeto. Porque a sala de aula não consegue tematizar aquilo que começa a dar significado e produzir identidade nesses meninos. Então, o Mais Educação é uma estratégia inicial,
né? Pretendemos ir a 10 mil escolas no ano que vem e mais 5 mil em 2009. Depois eu falarei das estratégias todas do governo federal por debate da educação integral. Tá certo. Já temos uma cursista nos aguardando ao telefone para fazer sua pergunta no Salto para o Futuro de hoje. Vamos ouvir a Simone Holanda, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa noite. Simone, olha, a gente teve um problema com a sua ligação. Eu vou te dar uma dica. Da próxima vez que você ligar, você diminui um pouquinho o volume da sua TV. Você vai nos ouvir melhor, nós vamos somente ouvir melhor e aí você vai conseguir fazer a sua pergunta aqui no debate. Estou te esperando, liga de novo, tá bom? Lígia, mas nós temos aqui um e-mail enviado pelo Paulo Carvalho, de Santa Catarina. Ele quer saber qual o papel e a importância do horário integral dentro dessa concepção de educação integral que estamos discutindo. Bem, quando você falou horário integral, e a gente tem que estar falando aqui de tempo, então há uma diferença. Quando a gente pensa em horário, você pensa mais em quantidade de horas, né? E como, se não me falha a memória, hoje, acho que foi a Jaqueline, até já se referiu a isso. Também não adianta você ter uma ampliação do tempo escolar para fazer mais do mesmo. Então aí nós não vamos chegar a lugar algum. Eu, por exemplo, defendo nos nossos estudos, na universidade, os alunos também precisam me ouvir falar sobre isso, tempo puramente, quantidade, não vale a pena. A gente tem que ter um tempo qualitativo. E esse tempo qualitativo, me parece que entra no que a Jaqueline acabou de dizer. Não adianta você ter várias atividades na escola, acontecendo dentro da escola ou até fora da escola, mas de modo fragmentado, que elas não estejam inseridas no discurso, no dia a dia, daquelas aulas tradicionais, não no sentido de tradicional, mas nas aulas rotineiras dos professores. Então, eu já fui a escolas onde, por exemplo, existem atividades no contraturno. E eu perguntei à professora, bom, então a sua turma tem essas atividades? Ah, tem sim, eles vão para onde? Ah, não sei, eu sei que de tarde eles têm outras atividades. Sim, onde, como, fazendo o quê? Então, esse tipo de trabalho realmente não leva a lugar algum. É tempo, quantidade, não é tempo, qualidade. Agora sim, nós vamos ouvir a Simone Holanda, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa noite. Eu gostaria de perguntar, e a pergunta é para a mesa, sobre a questão dos espaços educativos. A gente sabe que os espaços educativos são necessários no contexto da educação integral. Como vencer a resistência da entrada de multiprofissionais neste contexto? Obrigada e boa noite. Obrigado, Simone, pela sua participação. Espero te ouvir ao longo de toda essa semana aqui no Salto. Então, Salete, que sugestões você pode dar para a Simone? Bem, eu vou falar um pouco sobre os espaços educativos. Eu acho que a Lígia pode falar mais dessa coisa do profissional. Há, de fato, uma resistência da entrada de outros atores. Então, essa discussão da inteireza da educação pressupõe abertura para outros atores educativos. E eu vou falar de um que todo mundo conhece, que é a família, por exemplo. A relação entre escola e família, ela nesse momento está sendo muito discutida, e quando a gente fala de ressignificação, essa é uma das coisas que precisa ser pensada e reconstruída na perspectiva de educação integral. Não dá para a escola estabelecer uma relação com a família, de chamar para reunião para entregar boletim e reclamar com o menino que não teve a nota, que o pai não está, sequer o pai e a mãe, sabendo que objetivo o menino tinha, que metas ele tinha. Então, o espaço educativo, a visão de uma multiplicidade de espaços educativos, requer a compreensão de que você vai ter uma multiplicidade de atores educativos e que eles precisam se conhecer sem perder de vista, e eu concordo com a Lígia, a gente tem discutido muito isso, a importância e a centralidade que a escola tem nesse processo. Não dá para falar de educação integral transferindo para fora da escola ou secundarizando o papel da escola. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem de compreensão de espaços e atores educativos. Você tocou no ponto, desculpa, você tocou no ponto que também, para mim, é fundamental. Você faz um trabalho conjunto, você tem algo significativo. Se o trabalho é fragmentado, como eu falei ainda há pouco, não. Então, resistência à entrada de outros atores, depende de quais atores e de como eles entram na escola, né? Porque a gente sabe que, historicamente, a família é um ator importante. Às vezes a resistência, às vezes não, por uma parte ou por outra. Mas, por exemplo, hoje em dia nós temos também
outros atores entrando na escola com um trabalho que, ao invés de somar, fragmenta. Não estou dizendo que são em todas as experiências, nem em todas as escolas, obviamente, mas nós temos conhecimento de experiências exitosas nesse sentido e de outras desastrosas, como aquela que eu acabei de citar, da professora que sabe que as crianças estão em outras atividades não sabe e que que não sabem que fazer. aí realmente... Não, eu acho que não dá para deixar de trazer para o debate o processo de mudança estrutural na compreensão da educação pública. Quer dizer, quando nasce a escola pública, lá na Revolução Francesa, esse modelo de educação estatal, a escola nasce, de fato, separando a criança da comunidade. Então, nós estamos vivendo uma mudança de paradigma. Não é uma mudança simples. Por isso então, a gente discute tanto a questão. Não vai ser de um dia para o outro. Quer dizer, o que está em marcha, e a novidade na história do Brasil, é que o governo federal está empenhado em colaborar nesse debate, não em produzir um modelo único, mas trazer aquilo que a sociedade está produzindo, já produziu, e de fato construir isso em outro patamar. Mas o que está em curso aqui é uma mudança estrutural na compreensão de escola pública, de educação pública, né? E que vai nos levar em 10, 20 ou 30 anos a um outro panorama. Claro que tem a centralidade, não se arreda a pé 1 minuto, 1 centímetro, 1 milímetro do papel que o Estado tem no financiamento, etc. Mas não há dúvida de que é preciso estabelecer relações de cooperação com o conjunto da sociedade. E aí, Jaqueline, eu vou continuar te ouvindo, que nós recebemos um e-mail enviado pela Tânia Colodete, a Simone da Silva e a Patrícia da Conceição. Elas nos escrevem do Polo de Tecnologia Educacional do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Elas perguntam quais as diferenças e semelhanças entre esse modelo de educação integral que discutimos hoje e a implementada nos CIEPs. A gente apresentou logo no início do programa de hoje um vídeo que falava dessas influências também no modelo dos CIEPs. A especialista nisso está aqui do meu lado, que é a Lígia, que passou a vida toda estudando CIEPs, né? A perspectiva do Mais Educação, que vai ter lá em Duque de Caxias também, né? É importante que as duas saibam que lá em Duque de Caxias nós vamos ter várias escolas do Mais Educação. Tânia, Simone e Patrícia. Nós bebemos na mesma fonte do CIEPs, né? Na perspectiva da Escola Parque do Anísio Teixeira, considerando que Escola Parque é toda a cidade. É todo o território urbano que se puder colocar em relação com intencionalidade educativa com estas crianças. Evidente que que não se trata de replicar nenhum modelo, né? Eu insisto muito, nós bebemos na fonte do Anísio Teixeira. As condições históricas dos anos 50 eram outras, as condições históricas dos anos 80, na implantação dos CIEPs aqui eram outras, né? Há questões, inclusive, de densidade urbana e há questões complexas nas relações entre as pessoas nas periferias das cidades que não estavam postas há 20 ou 30 anos atrás. Então, nós queremos ter esta inspiração, mas nós queremos produzir um modelo contemporâneo. Eu tenho dito que o desafio é de construir um paradigma contemporâneo de educação integral. Salete, agora eu queria te ouvir a respeito de um ponto que está contido na proposta pedagógica, o texto da Suzana, que consta do boletim que os professores receberam antes, né, da gente começar a série. A Suzana afirma no texto que a escola vive tempos de crise e de mudança e que alguns fatores podem balizar a emergência, a possibilidade e a viabilidade de um projeto de educação integral. Por exemplo, quando a gente fala em escola pública, os professores nos relatam episódios de violência, a questão do analfabetismo ainda uma realidade marcante no cenário brasileiro, no cenário da educação brasileira. De que forma a educação integral pode ajudar a reverter esse quadro? Eu acho essa questão é uma questão que acompanha toda a discussão da educação integral, né? E uma das coisas que a gente tem visto é que não há possibilidade de enfrentar o desafio da educação integral se você não considerar o entorno e o contexto onde a escola e a educação acontecem. Então não dá para você por exemplo, não dá para desconsiderar a violência. Nós tivemos essa semana um lançamento de um relatório da Comissão de Direitos Humanos sobre a situação de violência no Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Como é que isso afeta a escola? Como é que isso afeta o direito de aprender? Não dá para falar de educação integral no semiárido brasileiro sem discutir a convivência com o semiárido brasileiro. O Unicef tem um enorme programa de mobilização, que é o selo Unicef Município Aprovado, tem 1.100 municípios, e um eixo fundamental dessa discussão é trazer para dentro da discussão da educação a convivência e o pertencimento a um contexto. Então, essa vinculação estreita que você faz com o contexto é que vai permitir que as propostas de educação integral
não só enfrentem os desafios, mas absorvam como parte do seu fazer aquilo que acontece na vida das crianças, dos professores e da própria comunidade. Keline, no bloco anterior você disse que gostaria de falar das outras estratégias do governo federal para a implantação da educação integral no país. Por favor. Bom, então falamos um pouco do Mais Educação, que é uma meta do PDE, enfim, que é um programa que se pretende ampliar bastante nos próximos anos. Mas a grande questão posta é do que é feita uma política pública que possa dar certo e ter longevidade, que é o grande desafio da nossa geração. Quer dizer, as ideias podem ser muito bonitas, podem ser muito, agregar valor, enfim, mas elas podem não dar em nada se elas não tiverem consequência. Então, eu comecei falando do financiamento, o debate do Fundeb, então esse debate está sendo feito junto com o INEP, porque o INEP dá toda a base de dados para o repasse de recursos pelo FNDE. Esse debate está sendo feito também com o Conselho Nacional de Educação, provavelmente teremos uma resolução ou algum outro documento que balize um pouco esse financiamento, mas também é preciso que a gente parta de um consenso inicial para que o debate possa fluir. Então, nós, durante 7 meses, discutimos com o CONSED, o Conselho de Secretários de Educação, com o DIME, suas representações, o DIME, CNTE, né, a Confederação dos Trabalhadores, com as universidades, com a ANFOP, com ONGs, com vários setores do Ministério, o que poderia ser nossa referência inicial para o debate nacional. E estaremos apresentando esse texto, essa produção a muitas mãos, tá? Que é esse consenso inicial, um texto que desencadeia o debate e que faz aquilo que eu dizia que era desafio lá no início do programa, coloca na agenda pública o debate da educação integral. Mas a política pública também tem que ser feita de produção de conhecimento novo. Não há como fazer educação integral hoje imaginando que se vai copiar o que os CIEPs fizeram, o que os CIEMs fizeram em Porto Alegre, os CAICs, os CELS. Momentos e tempos para diferentes. Isso, eu fazia essa referência antes. Então, produção de conhecimento. Temos hoje 4 universidades fazendo uma pesquisa nacional, levantando tudo que está em andamento em termos de ampliação de jornada escolar, que é essa expressão que está lá no PNE, enfim, para qual aponta a LDB. Então, produção de conhecimento, temos pesquisa em curso, estamos em diálogo muito afinado com a CAPES da educação básica, estamos buscando induzir as universidades para que em todos os editais da CAPES, Prodocência, Observatório da Educação, PIBID, entrem com o tema também da educação integral. Estamos trabalhando também com várias estratégias de formação de professores e produção de materiais educativos. Quer dizer, pensar política pública tem que pensar em financiamento, tem que pensar em ideias de referência, tem que pensar em corpo jurídico, tem que pensar em formação de professores, em conhecimento novo, porque este é um campo novo. Não há nenhuma facilidade posta aqui. Dialogar, se é difícil o professor de matemática conversar com o de história, de língua portuguesa, enfim, cada um deles, cada área se colocar no diálogo, imaginem intersetorialmente, quer dizer, as várias áreas que compõem os governos e os governos com as sociedades. Por isso que eu dizia antes, nós estamos num momento que é um momento de mudança de paradigma. Eu espero que a gente possa assistir, possa ver os resultados que a gente está fazendo. Tá certo. Agora, Lígia, a gente falou já algumas vezes, vocês falaram algumas vezes durante o programa de hoje, da questão das escolas que têm alunos participando de outras iniciativas, em outros horários, no contraturno, que seja, em outros espaços, e das escolas que muitas vezes não têm informação nenhuma sobre que tipo de atividade ou como tem sido o desempenho desses alunos nessas atividades. Em relação a isso, a Ana Cristina Andrade, do Mato Grosso do Sul, nos enviou um e-mail. Ana Cristina, obrigado pela participação aqui no Salto. Ela quer saber como estabelecer uma relação entre o currículo formal e as atividades que ela chama de extracurriculares, promovidas pelas iniciativas de educação integral. Bom, aí depende também do projeto que existe dentro da escola, né? Se, como eu já disse anteriormente, se você tem um projeto político-pedagógico na escola que já prevê todas essas atividades, as consideradas do turno e as consideradas do contraturno, e se elas dialogam de alguma forma, isso tem que ser feito dentro do espaço da escola. E eu também acho que é muito importante, a gente acho que ainda não falou bem aqui hoje sobre isso, mas me parece que ao longo da semana será falado, na questão do profissional de educação que está dentro dessa escola. Se você é um profissional que trabalha de manhã numa escola,
profissional horista, né? Eu, às vezes até como eu brinco, eu digo camelô do ensino. De manhã você está na sua salinha de aula, naquela escola, depois pega, junta seus livrinhos, sua sala, sua bolsa, sai correndo para outra escola. E à noite ainda tem um terceiro turno. E se for professora, mulher, geralmente casada, tendo que cuidar de filhos, obviamente que vai ser muito mais difícil você conseguir tempo naquela escola para fazer esse tipo de trabalho integrado que é necessário. Então, acho que quando a gente fala também educação integral numa jornada ampliada, é preciso pensar nessa jornada desse professor nessa escola. Porque se ele continuar trabalhando rapidinho ali 2, 3 horas e pulando para outra escola, isso não vai acontecer. Salete, mais um e-mail. Esse foi enviado pela Cláudia Santos, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudia, pela participação. Ela diz que o atendimento e a proteção da criança e do adolescente são pressupostos da educação integral. No entanto, proteção e atendimento muitas vezes podem dar um caráter assistencialista à escola. O que você pensa a esse respeito? Eu estou aqui sorrindo porque a gente estava falando sobre isso. Nós temos uma experiência grande de discutir essas questões da proteção. E eu estava dizendo que nós consideramos a proteção como um direito. Então, vamos entender que a proteção à criança é um direito que ela tem. E com isso a gente se afasta um pouco da visão meramente assistencialista ou de passar para a escola o papel de ser uma instituição de assistência. E não estou falando nem da política pública de assistência social, que é uma coisa inteira. Mas a questão que é mais importante é você entender que como a proteção é direito, e não é só a escola que protege, a escola protege, né? Há um programa chamado Escola que Protege. Não é só a escola que cabe a proteção, cabe à família, cabe à sociedade como um todo e aos programas. Volta ao desafio que a Lígia estava falando. Né? O desafio maior e a Jaqueline também falou, é fazer com que isso se transforme numa rede de proteção de direitos. E talvez um lado que tem que se trabalhar, a gente tem trabalhado muito isso, é exatamente com as organizações, muitas ONGs que têm esse trabalho no chamado contraturno, eu também não gosto desse termo, certo? Mas que ela, de certa forma, estabelece uma competição com a escola. A gente já viu muitas vezes assim, não, nós ensinamos, a escola não é boa, o menino não gosta da escola, prefere o tempo que passa aqui. Quando, na verdade, o que você precisa é criar uma articulação e que tenha a compreensão da centralidade educativa ou do processo educativo que tem na escola, para que a ONG ou qualquer outra instituição que esteja trabalhando na jornada complementar ou em ações que são complementares à escola, possam trabalhar olhando para o direito que a criança tem à educação e não competindo em ações que deveriam ser muito mais complementares do que competitivas. A gente tem trabalhado nessa linha, há um prêmio que o Unicef tem há algum tempo, que é o Prêmio Itaú Unicef, que já está na sua 7ª edição, e a gente estabeleceu como pontuação, por exemplo, para a ONG concorrer, quanto mais articulada ela tiver com a escola, mais o projeto tem chance. E isso é uma das formas que eu acho que toda a sociedade brasileira, quem trabalha incentivando e apoiando o trabalho de ONGs, fazer com que a ONG tenha dentro do seu projeto um componente forte de busca de articulação com a escola. E que a escola faça dessa articulação uma proposta de ampliação dos tempos educativos que a criança tem. Bom, aí a gente falou, Jaqueline, da questão da resistência, uma cursista me parece enviou um e-mail falando da resistência. Está aí um ponto que pode ajudar a entender por que muitas escolas resistem a essa entrada de outros atores de ONGs, profissionais ligados a outras ONGs nesse espaço escolar. O que a escola precisa, então, verificar? Que critérios a escola pode adotar para poder verificar se é ou não viável, se é ou não interessante estabelecer uma parceria com determinada instituição? Bem, eu penso que tem que partir de que projeto educativo a escola está desenvolvendo. Quer dizer, que horizonte é esse que a escola estabelece para os alunos? Como é que em que perspectiva ela vê o desenvolvimento dos alunos? Então, esse diálogo é o primeiro patamar para o diálogo que se está fazendo. Que não se trata de uma nova panaceia, né? Na verdade, nós temos que voltar a pensar o que significa esse processo educativo, o que significa milhões de crianças e jovens e adolescentes saírem cotidianamente das suas casas, irem para a escola, o que isso significa para a vida deles? E o que isso significa longitudinalmente, né? Eu gosto sempre de trazer a ideia daquele filme chinês, Nenhum a Menos,
Porque a ideia é essa, quer dizer, quando um aluno falta, tem que ser um escândalo na escola, quando um aluno começa a desaparecer. E todo mundo tem que ir atrás. Quando ninguém nem se dá conta que ele está faltando, é porque alguma coisa está errada nesse negócio. Então, a primeira questão que está posta é que projeto educativo é esse que a gente está desenvolvendo. Que significado tem para mim, professor, para o aluno, estarmos aqui, para o gestor, para o funcionário, estarmos todos os dias convivendo. E aí, dentro desse universo de significados e de possibilidades que a gente quer criar para essa nova geração, como é que relações nós vamos estabelecer? Que diálogos nós vamos buscar? Né? Mas esse é o patamar. Não se trata de trazer a sociedade civil para tapar o furo daquilo que o Estado não faz, daquilo que o poder municipal, estadual, federal não cumpre. Não se trata disso. Eu acho que há uma luta, e eu sou muito enfática nisso, né? A questão da educação como direito, o dever que o Estado tem, né, com essas novas gerações. Mas, posto isso, posta essa responsabilidade, como é que esse diálogo com os vários atores sociais podem colaborar para se fortalecer, para se dar mais qualidade para um projeto que tem que ser claro, para pais, professores, alunos. E é muito importante pensar nos alunos, né? O protagonismo dos jovens e das crianças é fundamental. Quer dizer, passou o tempo de imaginar que tem tábula rasa, que alguém chega na escola sem saber nada, sem horizonte. As pessoas têm horizonte, vêm de uma história, trazem uma história. Essa história tem que vir para o cenário escolar. E a partir daí essas relações têm que ser construídas. Não tem mágica e não tem uma metodologia fascinante, incrível. Nem receita. Mas esse diálogo e essa tomada de consciência acerca de que projeto é esse que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, só um instantinho, Lígia. É que infelizmente o programa foi ótimo, mas nós já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento do Salto de hoje. É hora de começar, como você sabe, a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Vou começar por você, Lígia. Quais são os seus destaques do que discutimos ao longo do programa de hoje? Já ia dar um pitaco aqui no que ela falou. Então, por exemplo, em cima desse protagonismo que a Jaqueline acabou de citar, para que realmente o adolescente, a criança, o jovem, sinta a importância da educação na escola, talvez fosse interessante pensar no que a Salete também falou há pouco, nessa diferença turno e contraturno. Por que você tem que ter determinadas atividades num turno e outras atividades no contraturno? Então, geralmente você tem de manhã português, matemática, ciências e à tarde capoeira, artes. Isso leva ao quê? Ao aluno dizer, de manhã eu estou na escola e à tarde eu também estou na escola, mas eu estou brincando. Tá? Então, isso é complicado, porque ele não sente todas essas atividades entrelaçadas, articuladas e vistas como fruto de uma formação mais completa em que ele vai se ver como um agente, como um cidadão. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Já que você me pediu as palavras finais, a gente está aqui discutindo educação integral numa jornada que pode ser ampliada, a gente não pode esquecer que essa é a escola de todo mundo. E é também a escola que as escolas particulares no Brasil já têm. Está faltando o quê? Que essa escola entre na escola pública. E para isso é preciso que ela se ressignifique. Turno e contraturno, será que essa é uma solução? Provavelmente não. Como fazer diferente? Está na hora da gente criar espaço para esses projetos educativos acontecerem, como a Jaqueline falou. Ok, Lígia, obrigado pela participação. Salete, por favor, suas considerações finais. Eu queria começar com o Nenhum a Menos, que no caso do Unicef, a gente... A discussão que vai ter aqui essa semana, ela contribui para uma coisa que a gente entende, que não há como garantir o direito de aprender de nenhuma criança brasileira se não for uma perspectiva de educação que a gente frisa sempre. É integral, ela é contextualizada e ela é de atenção individual. Então, nós temos que considerar que as crianças trazem isso para a escola. E a outra questão que eu queria deixar aqui, que é muito importante para a gente fez um estudo recentemente sobre boas práticas em redes municipais que tiveram um bom resultado no IDEB. Não dá para pensar em educação integral isolado. Educação integral é proposta de rede, tanto de rede das escolas municipais ou de redes de parceiros, né? E a gente entende que a educação integral é certamente o caminho que a gente vai conseguir garantir o direito, por exemplo, das 660 mil crianças brasileiras que sequer estão matriculadas na escola. Crianças pobres e majoritariamente negras. Então, a leitura da desigualdade no Brasil faz parte do campo onde a gente vai construir
as propostas de educação integral. Ok, Salete, obrigado pela participação. Jaqueline, por favor, suas considerações finais. Eu penso que o debate da educação integral no Brasil nesse momento, como eu disse antes, tem a ver com esse contexto todo de modificações que o país está vivendo, mas ele trabalha na perspectiva, a Salete colocou de forma brilhante, de redes, né? E na perspectiva da convergência de ações, de programas, de atores sociais. Há um conjunto de coisas que já estão sendo feitas nas escolas, né? As pessoas têm que... Bom, mas a gente não entende... Começar a ver aquilo que as escolas já estão realizando. Eu mencionaria aqui o Escola que Protege, os Convidas na educação ambiental, a própria escola aberta, que tem construído pontes importantes com a comunidade, e tantos outros programas e projetos que são das próprias escolas, das redes estaduais e municipais, porque esse caldo cultural é o ponto de partida para essa construção de redes. E eu, enfim, reafirmo a ideia de que não se trata de uma nova panaceia. Todos os males da educação brasileira serão resolvidos pela educação integral. Não. Eu acho que tem um processo de amadurecimento e o grande elemento que nos move, e aqui eu me permito trazer a Hannah Arendt, né? Aquela ideia de que a existência de crianças impõe para as sociedades humanas muitas responsabilidades. Então é isso. O grande elemento de fundo desse debate que vai transcorrer durante toda a semana é esse. Quer dizer, que projeto é esse? Para onde é que a gente está andando com essas crianças e jovens? Tem a ver com isso a própria democracia, a qualidade da vida democrática, né? Da justiça social, enfim, conjunto das questões pelas quais nós lutamos a vida toda. Ok, Jaqueline, obrigado. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o primeiro da série Educação Integral. Participaram do programa a diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Jaqueline Moll. A coordenadora do Programa de Educação do Unicef, Maria Salete Silva, e a coordenadora do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos, Tempos, Espaços e Educação Integral da Unirio, Lígia Marta Coelho. Obrigado pela presença de vocês e a todos que participaram e nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. Quer saber mais sobre o tema do programa de hoje? Então vá ao nosso site. Lá você pode expressar suas opiniões e trocar experiências, além de ter acesso aos textos das séries, a entrevistas com educadores e aos temas das próximas edições do Salto. Anote o endereço www.tvbrasil.org.br/salto. No programa de amanhã vamos falar sobre a intersetorialidade no contexto da educação integral. A gente se vê amanhã. Tchau!